Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você estar visitando aqui o meu canal. Cris Grazina mais uma vez com você. O pessoal anda falando, o Bolsonaro é o novo Collor, o Bolsonaro é o novo Jânio Quadros e tal, porque de fato esses momentos históricos têm severas semelhanças. Será que o Bolsonaro vai ter o mesmo fim do Collor, o mesmo fim do Jânio Quadros? Quais são as semelhanças? O Collor, igualmente ao Bolsonaro, elegeu-se com um discurso anticorrupção. Não só, o Collor também tinha essa pegada anticomunista. O Collor, no último debate presidencial, usou o argumento de que o Brasil não poderia estar alinhado às repúblicas socialistas, e isso é muito parecido com o que o Bolsonaro colocou durante o período eleitoral, né? Tem essa parada também da construção do mito. O Collor era um mito na época, acho que tanto quanto o Bolsonaro, inclusive. O Collor era o cara bonitão, era o presidente que andava de caça militar, andava não, voava, né? Ele era tão mito quanto o Bolsonaro, entende? E o Bolsonaro também segue essa linha, é um cara que come cachorro-quente, é o cara que, sabe, é o simplão, é o cara que usa chapéu de boiadeiro, é o cara que ele mesmo faz o café pro chefe de estado norte-americano tomar, saca? Então os dois têm uma tática semelhante. E fazendo um paralelo com o Jânio Quadros, a situação é muito parecida também. O Jânio era o cara que tinha esse comportamento assim meio... É que antes não tinha rede social, né? Mas ele já era meio merchan também, né? Tinha uma pegada publicitária forte. Jânio usava bastante desses cacuetes, de um comportamento bastante histriônico, né? Esse apego, a questão dos valores também é muito semelhante entre o Bolsonaro e o Jânio. O Jânio queria medir a barra da saia das mulheres, sabe? Proibir o biquíni e tal. E o Bolsonaro também foca bastante nessa discussão sobre valores, né? E isso, inclusive, pode ser até uma tática, viu? Eu desconfio que, na impossibilidade do Bolsonaro conseguir mudar muita coisa na economia, porque vamos ser sinceros, né? A economia hoje brasileira é controlada por grupos externos à política, tem um assédio muito grande no Congresso Nacional e tal. Então a política econômica vai sendo meio tocada com mãos invisíveis, né? Por fora da estrutura política brasileira, o que é horrível, tá? O que é extremamente deplorável, porque em tese o poder emana do povo, né? Então deveria o povo nortear as políticas econômicas do país, mas não é assim. Aí talvez reste pro Bolsonaro ficar fazendo esse discurso, perseguindo então minorias, fazendo um discurso conservador, batendo boca com a Haddad no Facebook. Os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Jânio Quadros, tinham essa pegada. O que mais tem-se em comum entre esses três presidentes brasileiros é o fato deles terem assumido a presidência da República em condições políticas muito adversas. O que eu estou dizendo com isso? Quando você tem uma eleição de um mito, beleza, o povão vai lá, vota, tem um sentimento nacional muito forte, mas e no Congresso tem maioria? A articulação do partido é boa? O partido é forte? Que o Collor se elegeu presidente da República com o partido que ele criou, mas que era totalmente desarticulado, foi uma aberração histórica. A eleição do Collor foi um acidente. Igualmente é o do Jânio. O Jânio representava setores conservadores aqui do Sudeste, né, da elite paulista, ganhou a eleição, virou presidente, mas conseguiu governar depois? Não. E o Bolsonaro também assume a presidência numa circunstância muito frágil. Ele não tem maioria absoluta no Congresso Nacional, o partido dele é um partido novo, é um partido que, bombou agora nas eleições, por conta justamente da migração dele para o PSL, ele nem era do PSL, então teve muita gente que entrou no PSL só para surfar no fenômeno Bolsonaro, não necessariamente são fiéis a uma ideologia, a um programa comum do PSL, então não necessariamente os deputados do PSL serão fiéis o tempo todo ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro assume o país em circunstâncias muito adversas. Além disso, ele tem aí o Supremo Tribunal Federal, que é um certo entrave para ele, na minha opinião. O Bolsonaro, igual ao Collor, brigou com a Globo, brigou com a Folha de São Paulo. Muita gente diz que o que derrubou o Collor foi brigar com a Folha de São Paulo, e o Bolsonaro ousou nesse aspecto também. Bolsonaro e Collor, e também o Jânio, trataram-se de acidentes, vamos dizer, porque a eleição do Bolsonaro também é uma coisa inesperada, um cara que era deputado e de repente virou presidente, não é algo assim, vamos dizer assim, não era algo tão programado, eu acho. Os três representam momentos de ruptura, ou a gente pode entender como acidentes da democracia, que assumem também o país em circunstâncias muito delicadas e tem
como prioridade o debate sobre valores e inclusive o anticomunismo. O anticomunismo, o anti-esquerdismo, qualquer coisa do tipo. Então eles têm muitas semelhanças, sim. Agora, o futuro só Deus conhece, né? Vamos esperar para ver. Um grande abraço.